Ainda falando da economia, em meio aos embates entre o governo federal e o Banco Central, o PSOL apresentou nesta terça-feira um projeto de lei para revogar a autonomia do banco. A gente falou rapidinho sobre isso ontem. A sigla aliada de Lula alega que Roberto Campos Neto, presidente da autoridade monetária, boicota a economia, a geração de empregos, a retomada do crescimento econômico. O PSOL também diz que Campos Neto seria um infiltrado de Jair Bolsonaro. A proposta do PSOL inclui a abolição do mandato fixo de 4 anos do presidente do banco, além de prever uma apresentação de relatórios no primeiro e segundo semestres de cada ano. Mota. Olha, até que demorou para isso acontecer, né? O PSOL significa Partido Socialismo e Liberdade. Quem acredita nessa mistura tem um problema. É difícil explicar os fundamentos da economia para essa turma. Porque, vejam bem, marxismo, comunismo, socialismo, é tudo mais ou menos a mesma coisa. São fantasias nefastas, criadas em cima de equívocos. Não só equívocos econômicos, né? Equívocos políticos, sociais, morais, mas principalmente equívocos econômicos. O comunista acha que a propriedade privada tem que acabar. Vai ver que esse é o próximo projeto do PSOL, né? O socialista acredita que a atividade econômica tem que ser 100% dirigida pelo Estado. O marxista não acredita em mercado, ele coloca a sua fé no altar do Estado. Um Estado que sabe tudo, pode tudo, controla tudo. Todo país socialista e comunista que existiu até hoje sempre foi uma ditadura totalitária, não há exceção. Como é que você vai explicar a função do Banco Central para quem acredita nessas ideias? Ideias que até hoje só produziram atraso, pobreza e sofrimento. Você, Cláudio Dantas, o que achou dessa proposta, Cláudio? Acho que a gente está sem o Cláudio. Vou com você então, Zé, sua avaliação sobre essa proposta do PSOL. Olha, tem várias propostas já por aí, viu, Vitor? Inclusive, alguns integrantes do PT também já estão apresentando propostas para reverter isso que foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, me disse o seguinte, que o PT não aprovou essa independência, não votou a favor e, portanto, tem autonomia exatamente para rediscutir a independência do Banco Central. Então, veja o que o discurso do presidente Lula provoca, né? Provoca um rastro de ignorância no Congresso Nacional, porque essa é uma tendência, gente, é uma história que começou lá atrás para proteger a moeda e esta independência é importantíssima. Nós estamos agora entrando na era digital. O projeto, me disseram, isso é uma novidade, né, do Banco Central agora é lançar o real, não é uma criptomoeda, né, mas é um real digital. Em pouco tempo, eu digo pouco tempo mesmo, haverá o fim do dinheiro impresso, né? Será o dinheiro digital. Veja bem, é preciso ter credibilidade e ter uma instituição como o Banco Central para dar sustentação a esse tipo de procedimento, a esse tipo de valorização. Sem credibilidade, a moeda é apenas um pedaço de papel com um desenho, uma fotografia, nada mais do que isso. É preciso credibilidade. Nós estamos e sempre estivemos num mundo de abstração. As coisas em volta só existem porque nós acreditamos. E a moeda, mais do que nunca, uma das maiores invenções da humanidade. E qual é a função do presidente do Banco Central? Cuidar do valor da moeda, né? E combater a inflação, um imposto horrível para os pobres, é a função primeira do Banco Central. A política cambial, né, e fiscalização. Lula vai nomear 2 novos diretores para o Banco Central, o de política econômica e o de fiscalização. Se ele nomear nomes que não estão ali comungando ou conversando com os atuais diretores do Banco Central e presidente, estará passando um recibo para o mercado de que ele quer gastança, ele quer fabricar dinheiro, quer inflação. Olha que horrível. E mesmo assim ele não fica com maioria, né? Não terá maioria. São 6, ele terá 2, né, representantes no Copom que cuida de juros. Olha o tamanho da confusão. Agora, entrar com um projeto desse é apenas uma sinalização.
Eu acho, Vitor, que isso nem será votado. Melhor assim, né, Pavinato? Claro, sem dúvida nenhuma. É melhor que não chegue para o Congresso a maior parte dos projetos que o governo tem em mente. Trindade sempre traz dados interessantes aqui. Ele fala que o PT não votou, né, pela autonomia do Banco Central, então eles se sentem no direito de fazer essa revisão. Claro, o PT também não votou pelo Plano Real, ele também não votou pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Será que ainda dá tempo, né, da gente rever essas questões que salvaram o Brasil de um atoleiro que ele vivia há muitos e muitos anos, aquela mega inflação que todo dia à tarde o supermercado fechava para ter a remarcação de preços? Bom, enfim, nós estamos falando agora do PSOL, né? O PSOL, que é o partido do Guilherme Boulos. Aliás, domingo eu estava voltando para casa, eu estava fazendo o Jornal JN, e aí eu estava chegando em casa ali perto da Oscar Freire, o Boulos estava atravessando a rua, né? Ele me deu uma olhada de cima a baixo e eu fiquei olhando, né? Eu falei assim, não parece o Boulos das invasões, nesse Boulos calmo, na Oscar Freire, andando tranquilamente. Mas vamos lá, o pessoal só fez aquilo que prometeu. No ano passado, em março de 2022, o pessoal ele lançou um pacote, né? Ele fez um manifesto de medidas econômicas em que ele já falava que pretendia tirar a autonomia do Banco Central. Isso já estava nos planos do PSOL. E é algo que eu acredito que ninguém vai levar a sério, porque, afinal de contas, tudo foi feito como manda a regra. Agora, é interessante ainda nesse documento, nesse manifesto, né, organizado aí pelo Partido Socialista, ele também prevê, o plano econômico dele é muito simples, muito simples. Não precisava nem ter Banco Central. O governo, né, federal, os deputados com as suas emendas, tudo tem que ser gasto para a justiça social. E quanto mais gasto, a gente aumenta o imposto do mais rico. E todos os gastos, todos os investimentos, entre aspas, que são feitos para o meio ambiente, para os mais pobres, para os excluídos, e também para pagar o salário deles, é claro, e também para manter toda a militância, obviamente, você gasta e vai aumentando o imposto sobre a renda dos mais ricos. É isso, esse é o plano econômico, esta é a genialidade do PSOL. E tem mais uma coisa, no ano passado o PSOL também fez um manifesto, e vale lembrar isso, porque eu falei do Boulos, eu lembro do Boulos, né, elogiando muitas medidas da Justiça Eleitoral durante a corrida do final do ano passado. Esse manifesto, um outro manifesto do PSOL no ano passado, que era para unir as esquerdas, o PSOL pleiteia a nulidade de todos os atos administrativos tomados depois do golpe de 2016. O que significa isso? Se o PSOL tiver sorte, nenhuma decisão judicial vai valer mais, porque cabe lembrar que o ministro Alexandre foi nomeado pelo presidente Michel Temer. Bom, enfim, o PSOL primeiro precisa decidir o que quer, porque ele sempre pede coisas absurdas e nunca consegue realizar absolutamente nada. Agora sim, Cláudio Dantas, de volta aqui com a gente. Queremos ouvi-lo, Cláudio. Bom, o que me assusta é que o PSOL sempre falou o que disse, sempre falou o que falou, sempre fez o que está fazendo, assim como as alas mais radicais da esquerda, do próprio PT, e o Lula, lá atrás, no primeiro mandato, ainda tentava equilibrar essas demandas das alas radicais com a prática política, com a prática econômica, com o pragmatismo necessário na gestão de um país. E agora a situação ela é absolutamente distinta. O Lula, ele simplesmente parece ter virado porta-voz dessas pessoas. Hoje, mais cedo, o líder do governo, Randolph Rodrigues, que é uma das vozes mais entusiasmadas, né, deste governo, desde a campanha, ele publicou no Twitter, saiu dando entrevista e publicou no Twitter essa imagem aí. Aí ele diz o seguinte, olha, ele faz uma comparação para poder justificar essa ideia de baixar a Selic na caneta. Ele questiona, olha aí, o pessoal está reclamando, o Brasil com juros de 13,5%, 13,75%, inflação de 6,47%, enquanto o segundo colocado dessa lista aí, a Turquia, tem juros de 9% e inflação de 84%, é a turma do mercado, não quer debater o tema, qual a lógica disso? Olha, é risível
é risível. Por quê? Porque ele falou oficialmente também sobre isso, ele falou no Twitter, ele falou oficialmente, ele disse que é possível baixar a Selic até o final do ano a 7% ou 8%, o que é algo absolutamente irreal. E o mais irreal é que ele fala essas coisas sem nenhum estudo, sem ter lido nada. A Turquia está quebrada. Eu não sei se o Randolph tem conhecimento, mas a Turquia quebrou com essa invencionice do Erdogan. Aliás, eu recomendaria, tem uma reportagem agora do dia 16 de janeiro da The Economist, né, que é uma publicação reconhecida internacionalmente, especializada, e ela se debruçou sobre esse case da Turquia que o Randolph quer citar como exemplo. Eu queria apenas ler aqui o primeiro parágrafo da reportagem para poder deixar muito claro, porque eu acho que é exemplar. Diz o seguinte: há alguns anos atrás, Mehmet Arslan, que é um personagem da matéria, um arquiteto de quase 30 anos, e sua esposa, Medira, podiam comprar um apartamento em Istambul. Não mais. O salário de Arslan aumentou 30% no ano passado, mas a inflação foi pelo menos o dobro disso. Os preços das casas subiram ainda mais, como resultado dos custos de construção mais altos, um baixo estoque de moradias e um aumento da demanda, principalmente dos turcos, que esperavam proteger suas economias da inflação. Nos 12 meses até outubro, os preços dos imóveis em Istambul dispararam 241%. O salário de Arslan agora mal cobre o aluguel e outras despesas. Perdemos a esperança de ter uma casa, disse ele. É a síntese do que o Lula, do que o Randolph, do que essa turma quer promover no Brasil. Uma experiência falida. A gente estava falando ontem sobre a experiência falida do BNDES financiando exportações, obras em outros países. Esta é a outra experiência falida. É tentar baixar a Selic, a taxa de juros, na canetada. A consequência é a pior possível. Ela vai atingir o trabalhador, vai disparar a inflação. Aliás, a lira, que é a moeda na Turquia, ela despencou. Então, a relação com o dólar foi lá para cima, mais de 80% de aumento em relação ao dólar. O câmbio despencou e a situação e a inflação explodiu. O país quebrou, está quebrado. A Turquia está quebrada. Então, essa é a experiência. E o que acontece? Você tem justamente o impacto disso no trabalhador. Esse é que é o pior problema. Quer dizer, a consequência de toda essa irresponsabilidade, de todo esse ataque, de toda essa politicagem que está sendo feita pelo Lula e pelos seus ministros e líderes políticos, essa gente vai quebrar o país e vai fazer o trabalhador perder o seu emprego, perder seu poder de compra, vai destruir a vida dessas pessoas de uma maneira brutal.